Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer a previsão da espontaneidade das reações de oxirredução. Ou seja, a gente vai aprender a prever quando uma reação de oxirredução vai ocorrer ou não. Tudo bem? Então, lembrando que a gente já falou lá na aula sobre pilhas, a gente falou o seguinte, olha, nos processos espontâneos o ΔE ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, tudo bem? E com base nisso, a gente pode afirmar o seguinte, olha, sempre quem tiver o maior potencial de redução, ou seja, o menor potencial de oxidação, é quem vai sofrer redução. Ou seja, ele vai atuar como um agente oxidante, tudo bem? Agora, sempre quem tiver o menor potencial de redução, ou seja, que é quem tem o maior potencial de oxidação, vai sofrer oxidação, ou seja, é ele quem atua como agente redutor. Então, olha esse primeiro exemplo. Dados os potenciais de redução abaixo, indique em quais dos tubos ocorre reação química, tá? Repare que eu tenho 4 tubos, em cada um desses tubos eu tenho uma placa metálica e uma solução aquosa de algum sal em que eu tenho um dos metais aqui, tudo bem? Repara uma coisa, tá? Eu coloquei aqui para vocês esses potenciais em ordem decrescente do potencial de redução. E aí eu quero que fique claro uma coisa para vocês. Então, pessoal, conforme eu falei, olha só, quanto mais para baixo, menor o meu potencial de redução, ou seja, maior a reatividade desse metal. Então, de uma forma bem simples, que a gente pode afirmar o seguinte, eu só vou ter uma reação aqui, ou seja, eu só vou conseguir oxidar essa placa metálica quando eu tiver um metal que ele é mais reativo do que o metal que vai formar esse íon da solução. Reparem que, olha só, pessoal, eu tenho aqui uma placa de prata no tubo 1 e eu tenho uma solução de sulfato de zinco, ou seja, isso aqui vai se dissociar e ele vai liberar zinco em solução, zinco 2+, tudo bem? Repare uma coisa, olha, eu sei que a prata, o Ag, ele é menos reativo do que o zinco. Lembrando, quanto mais para baixo, mais reativo, ou seja, como a prata ela é menos reativa do que o zinco, aqui nesse tubo não ocorre reação. E aí, pessoal, como é que a gente justifica isso com base nos potenciais de redução? É simples. Reparem que o potencial de redução aqui da prata, tá? Ele é de mais 0,80 volts. Não é isso? Agora, o potencial de redução aqui do zinco, ele é de menos 0,76 volts. Reparem, conforme eu falei para vocês, eu só vou ter a reação química quando quem sofrer oxidação tenha um potencial de redução menor. Reparem que nesse caso, como a prata tem um potencial de redução maior que o zinco não vai conseguir oxidar a prata, então eu não tenho reação. Gente, seguindo agora para o tubo 2, olha só. No tubo 2, eu inverti. Agora eu tenho uma placa de zinco, que tem um potencial de menos 0,76 volts, e eu tenho aqui uma solução aquosa de nitrato de prata, que joga em solução o íon prata, né? O Ag+. Repare uma coisinha, pessoal, olha só. Agora eu tenho aqui para prata o potencial, que a gente já viu, que é de mais 0,80 volts. Reparem que agora o zinco ele está mais para baixo do que a prata, ou seja, reparem que agora o zinco ele é mais reativo do que a prata. Quando o metal que está na forma, quando o elemento que está na forma metálica, ele é mais reativo do que quem está aqui na forma iônica, eu tenho a reação de oxirredução. Mais uma vez, pessoal, como que a gente consegue justificar isso com base nos potenciais de redução? Agora a reação ocorre por quê? Ela ocorre porque o zinco ele tem um potencial de redução menor que o da prata, por isso ele oxida na presença do íon prata. Tudo bem? E aí, pessoal, que reação é essa? Qual é a reação que aconteceu aqui nesse tubo? Então, olha como é facinho da gente conseguir ver isso. Reparem, olha, a prata é quem tem o maior potencial de redução, é ela quem vai reduzir. Ou seja, eu tenho aqui o Ag+, ganhando um elétron e virando Ag. Não é isso? Agora, reparem que o zinco é quem tem o menor potencial, ou seja, ele quem sofre oxidação. Então, a gente inverte essa reação de redução. Lembram disso, né? Então, vai ficar assim, ó, zinco formando zinco 2+, e liberando 2 elétrons. Reparem que o número de elétrons não está igual, ou seja, eu preciso igualar. Para isso, eu multiplico toda a reação de cima por 2. Cortei elétron com elétron,
Vamos ver o que sobrou aqui, pessoal. Sobrou 2Ag+, mais o zinco, formando, tá? Prata mais zinco 2+. Pessoal, agora o tubo 3. Reparem no tubo 3 o seguinte, olha, eu tenho aqui agora o zinco, tudo bem? Uma placa de zinco em uma solução de sulfato de magnésio. Então, agora o que eu tenho aqui em solução é o magnésio, o Mg2+. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui os potenciais de redução. O do zinco é menos 0,76 volts, não é isso? E eu tenho aqui o do magnésio, que é menos 2,37. Beleza, pessoal? Olha só, mais uma vez, reparem que agora, olha, eu tenho aqui o zinco e aqui o magnésio. Reparem que o zinco ele é menos reativo do que o magnésio, ou seja, não ocorre reação. Porque a reação só vai acontecer quando quem estiver na forma metálica for mais reativo do que quem está aqui em solução. Mas, respondendo isso com base nos potenciais de redução, a gente tem o seguinte: não ocorre reação, pois o potencial de redução do zinco é maior que o da prata. Desculpa, que o do magnésio. Tudo bem? E agora, para a gente terminar, o tubo 4. Então, pessoal, no tubo 4, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, uma placa de cobre, que tem o potencial de mais 0,34, não é isso? E eu tenho aqui, na solução aquosa, íons prata, porque eu tenho aqui nitrato de prata. Reparem que agora, olha, o cobre ele está mais abaixo do que a prata, ou seja, eu tenho o cobre como metal mais reativo do que a prata, então o que significa? Ocorre reação química nesse caso, tá? Caso a gente queira justificar com base nos potenciais de redução, a gente pode afirmar o seguinte: eu tenho reação nesse caso porque o potencial de redução do cobre ele é menor que o da prata, né? O da prata ele é mais 0,80. Beleza? Então, gente, já que a gente sabe que ocorre reação química, vamos ver aqui qual é a reação que vai ocorrer nesse caso, tudo bem? Mais uma vez, olha, eu tenho aqui a prata como o elemento que tem o maior potencial de redução, ou seja, ele quem sofre redução. Então, vou repetir a reação que a gente tem de redução da prata. Eu tenho, nesse caso, o cobre como o metal que tem o menor potencial de redução, ou seja, o cobre vai sofrer oxidação, então eu vou inverter isso aqui, perfeito? Então, vai ficar cobre, formando cobre 2+, mais 2 elétrons. Reparem que o número de elétrons do cobre é diferente do da prata, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa equação toda de cima por 2 para poder igualar, cortei elétron com elétron. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Eu vou ter 2Ag+, mais cobre, tá? Formando duas pratas, né? Mais cobre 2+. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, uma outra coisinha que eu queria comentar com vocês é o seguinte: uma outra forma de representar essa reação que aconteceu é essa aqui, tá? Então, nessa reação, eu estou aqui mostrando uma reação de deslocamento ou de simples troca. Repare que eu tinha um metal, ele vai reagir aqui com o sal e eu faço uma troca. Quem estava na forma metálica passa aí para o sal e quem estava no sal passa a aparecer na forma metálica, tá? Então, a principal diferença aqui é a seguinte: aqui eu estou mostrando também, tá? O íon nitrato, tá? Presente na solução. Só que repare que o íon nitrato ele não sofre variação no número de oxidação, ou seja, ele é um íon espectador. Ele está ali, mas ele de fato não participa da reação, beleza? Por isso que é muito comum a gente representar a equação global descartando o íon nitrato, colocando ele dessa forma aqui, beleza? E agora, pessoal, para a gente terminar, o segundo exemplo que fala o seguinte: observe o quadro a seguir. Ele dá para a gente
alguns recipientes metálicos, tá? Dá o potencial de redução de cada um desses metais e fala o seguinte: quais dos recipientes metálicos acima podem ser utilizados para estocar uma solução contendo cloreto de níquel? E ele deu aqui para a gente o potencial de redução do níquel. Então, pessoal, qual é o nosso critério de escolha? A gente vai escolher os recipientes metálicos que não vão sofrer corrosão, ou seja, que não vão se oxidar, na presença do níquel. Lembrando o seguinte, o níquel só vai conseguir oxidar os metais que têm um potencial de redução menor que o dele. Repare que o do níquel é menos 0,25. E aqui, pessoal, muito cuidado com o seguinte. Lembrando, quanto maior o número negativo, tudo bem? O que isso significa? Menor ele é, beleza? Então, reparem que eu tenho aqui o chumbo, tá? Como o único elemento que tem um potencial de redução maior que o do níquel. Concordam comigo? Porque todos esses aqui são valores negativos e reparem que são valores menores do que menos 0,25. Então, como o chumbo ele é o único metal que tem o potencial de redução maior do que o níquel, ele é o único que não vai sofrer corrosão na presença de níquel, é o único que eu posso usar para preparar o recipiente metálico onde eu vou armazenar o cloreto de níquel. Então, pessoal, como eu falei, olha, o recipiente de chumbo é aquele que pode ser usado. Por quê? Pois esse metal ele tem um potencial de redução maior que o potencial de redução do níquel. Beleza, pessoal? Então, a gente termina por aqui essa nossa aula, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima.